Pois bem, estamos em frente à Casa de la Moneda. É a casa, a área onde nós temos as principais decisões do Chile sendo tomadas. E é interessante a gente pensar sobre isso, nessa conexão. Então, a nível pessoal e a nível de um país, como é que são essas tomadas de decisão? O que é que controla, então, a nossa mente? É isso que a gente vai falar hoje. Muito bem, eu sou o Sérgio Silva, sou psicólogo, mestre em educação e aqui no nosso canal eu trago alguns insights aí de como auxiliar a sua produtividade, sua saúde mental e muitas outras coisas. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Estamos aqui numa área onde frequentemente a gente usa até o termo, né, onde estão as cabeças de um país, né? É muito parecido com a Casa Rosada, todo país tem o seu, né? A Casa Rosada na Argentina, até o Planalto Central ali no Brasil, né? Sempre nós temos uma área onde estão então os governantes. E é muito interessante quando a gente fala de cabeça, que é onde a gente separa o que é o Estado e o que é o governo. A primeira vez que alguém chegou e falou assim, o Estado sou eu, foi a última frase de Luís XV antes de ser justamente decapitado, de ficar sem a sua cabeça. Essa é na Revolução Francesa, que mudou a história de todo mundo como a gente conhece. Agora, mais atualmente aqui, falar sobre quem toma as decisões nesse momento de uma nova ordem sendo refeita, muitas mudanças aí acontecendo, eu acho que vale aqui uma reflexão, uma fala sobre nosso processo de tomada de decisões. O Daniel Kahneman, que é até ganhador de Nobel, né, ele trazia uma metáfora que eu considero muito interessante, que é justamente a metáfora de nós pilotando um elefante. Então, de alguma maneira, em alguns momentos, nós vamos conseguir, né? Ao pilotar um elefante, nós vamos conseguir trazer ele para um lado, trazer ele para o outro. Mas num momento de tensão, num momento onde é demandado, o elefante ele é muito mais forte, então ele vai tomar ali as decisões, ele vai fazer do jeito dele, porque justamente ele tem aí tanto a força quanto mais idade, geralmente, do que nós. O que é esse elefante? Quando nós nascemos, é como se tivéssemos dentro do nosso cérebro alguns caminhos estreitos, mas aí nós vamos percorrendo esses caminhos à medida com que nós vamos tomando decisões e à medida com que essas decisões vão sendo calcificadas, vão sendo colocadas dentro de nós como boas decisões. Então lá, na primeira vez que alguém te xingou e ao invés de você ficar quieto, você foi e atacou, algum momento você criou uma autorregra. É melhor com que eu me comporte assim, é melhor com que eu me comporte de outro jeito, e assim nós vamos formando aqueles caminhos que antes eram bem finos. Com o passar do tempo, é como se tivéssemos então grandes avenidas. E essa metáfora não é à toa, porque a nível cerebral, neurofisiológico, nós temos de fato o que nós chamamos de circuitarias, que são caminhos neuronais que os nossos sentidos fazem. Então, quando você vai tomar aquela decisão, e muitas vezes, principalmente quando nós estamos falando de um processo de reação, um processo que vai demandar muito mais algo instintivo, algo inato, o nosso cérebro reptiliano, né, que a gente fala, ele acaba sendo muito mais acionado. É como se fosse aquele elefante lá do Daniel Kahneman trazendo e tomando ali as decisões. Mas, contudo, entretanto, todavia, se fosse só essa a verdade absoluta, estaríamos todos nós somente reféns desse elefante, somente reféns do nosso processo instintivo de tomada de decisão. Mas não é bem assim que acontece. Nós podemos sim reestruturar, repensar, remodelar, e esse é o termo, né, que a gente geralmente usa, através da nossa neuroplasticidade, que é um fenômeno cerebral descoberto ali na década de 90, que comprovou que o nosso cérebro ele é capaz sim de gerar e fortificar novas conexões. Por isso que alguns estudos de neuroimagem já trazem alterações neurofisiológicas nos cérebros de quem faz psicoterapia ou de quem pratica mindfulness ou qualquer outro processo de alteração neurofisiológica, de alteração de formas de pensamento. Sérgio, o que isso tem a ver? Tem a ver que muitos dos seus problemas que nós enfrentamos hoje, problemas, desafios, como queiram chamar, ou até mesmo hábitos ou vícios, creia você ou não,
Hábitos e vícios são nomes diferentes que nós damos para a mesma coisa, tá? Neurologicamente falando, os caminhos dos neurônios, quando nós estamos falando de um hábito ou quando nós estamos falando de um vício, nós estamos falando do mesmo processo mental. Acontece que nós usamos para denominar pejorativamente e o hábito nós olhamos para o vício de forma positiva. Então, seja um problema ou seja um hábito, um vício, todos eles foram frutos de um processo de implementação do seu processo neuronal. Onde, para nós, dentro da terapia cognitivo-comportamental, essas reações, sejam elas fisiológicas, comportamentais ou emocionais, elas são frutos do seu processo cognitivo diante das situações. E à medida com que esses pensamentos vão sendo reforçados, vão sendo revividos, vão sendo recolocados ou ressignificados, esses caminhos vão se abrindo, esses caminhos vão se fortificando. Esses pensamentos não vêm do nada, né? Não nascem aleatoriamente, senão a gente cairia lá na conversa da tia, né? Onde você vai lá falar com a sua tia fala assim, ô filho, mas você não pode pensar assim. Então seria muito fácil, olha, eu vou pensar de um jeito, agora eu vou pensar de outro. Porém, entender toda essa complexidade, essa formação desses processos é de fundamental importância. A gente chama isso dentro da TCC até de psicoeducação, onde nós entendemos que esses pensamentos, que nós damos nome de pensamento automático, por causa da rapidez que eles acontecem, por causa da naturalidade e da tendência que nós temos de achar que esses pensamentos são um tipo de verdade absoluta, nós trazemos esses pensamentos que ativam instantaneamente ali o nosso fisiológico, seja para ansiedade ou seja para medo, né? Aquelas alterações hormonais que nós vamos dar o nome então para as emoções, ansiedade, medo, alegria, felicidade, o nome que você queira dar. E aí esses processos, essas reações vão interferir no seu comportamento. Esses pensamentos não nascem à toa. Esses pensamentos nascem de o que nós denominamos crenças. Essas crenças, né, que chamamos de crenças nucleares, são justamente as fontes centrais dos processos de desenvolvimento, de criação dos pensamentos automáticos. E aí nós temos alguns tipos de crença, alguns teóricos vão trazer 12, outros vão trazer 3. Eu gosto ali do Aaron Beck, que traz 3. Crenças de desamor, crenças de desvalor, crenças de desamparo, que nós vamos ver tudo isso em psicoterapia. Onde, basicamente, aquela vez que aquela professora jogou o giz na criança, e aquela criança pode ter pensado, essa professora não gosta de mim. Ou essa criança pode ter pensado, olha, eu não sou bom nessa matéria, não sou bom em música, né, aula lá de educação musical. Ou ela pode ter pensado, olha essa velha, ela não tem controle nenhum sobre ela. E um evento lá na infância e a revivência, a ressignificação, as coisas que vão acontecendo, que eu vou reafirmando, tá vendo? A professora não gosta de mim, a minha mãe também às vezes não gosta, e eu vou recolocando, por exemplo, essa minha sensação de não ser, por exemplo, amado, ou de me sentir inadequado. E aí isso pode se referir até num elevador, quando eu entro, dou bom dia, tô aqui no estilo, fico o buenos dias, né? Olá, que tal? Você já fica, às vezes, no elevador, você fica um pouco desajeitado. Por quê? É o mesmo processo de formação de pensamentos automáticos que nós estamos lidando. E tomar conhecimento de todo esse processo, entender o funcionamento nosso como seres humanos, como seres pensantes, é de fundamental importância para que então possamos elaborar estratégias para lidar melhor com as nossas emoções, com as nossas reações, criando estratégias de novas resoluções de conflito, porque aquela decisão que você tomou ali na sua infância, aquelas autorregras, aquelas certezas que você foi criando, durante muito tempo isso foi funcional. Mas agora, no mundo adulto, as mesmas decisões, essas mesmas regras, esse mesmo funcionamento, esse mesmo comportamento não é esperado de você e também não é de se esperar as mesmas consequências. Aquilo que te ajudou antes, as ferramentas que você desenvolveu na sua infância, na sua adolescência, não são as mesmas ferramentas que você precisa e precisará nos próximos desafios da sua vida. Por isso que muitas vezes, quando chega lá na clínica, são pessoas que
já alcançaram um certo nível de sucesso, seja na vida pessoal, profissional, mas que perceberam que o próximo nível de desenvolvimento está muito mais relacionado ao desenvolvimento de habilidades pessoais. Justamente aquilo que eu sempre falo, de gerenciamento de emoção, de falar não, habilidades sociais, de solicitar, por exemplo, uma mudança de comportamento. Quantas pessoas sofrem porque há mais de tempo não conseguem, por exemplo, pedir um aumento, ou que estão com dificuldade de desenvolver justamente um planejamento de vida, porque justamente muitas vezes não reconhecem, não entendem esse processo de formação de opinião e de comportamento e de pensamentos. Esse processo de tomar decisão. Por isso, nesses lugares, como aqui na Casa de la Moneda, ou no Capitólio, ou seja, temos então essa analogia com o corpo humano, onde nós temos então os órgãos, olha só que interessante, os órgãos governamentais, né, que na verdade são os braços do governo, educação, segurança, etc. Mas nós temos também o executivo, que muitas vezes nós temos essa analogia como sendo o cérebro, a tomada de decisões. Então não é à toa que nós temos justamente essa analogia frequentemente utilizada. Muito, acredite, muito, eu acredito nisso. Muito daquilo que você ainda não tem, aquilo que você ainda não experimenta, os resultados que você ainda não sabe que poderia alcançar, estão intimamente relacionados às coisas que você não sabe ou ainda não sabe. E aí, tomar essa decisão entre esse autodesenvolvimento é uma decisão pessoal e que eu gostaria de te ajudar, né? Eu não consigo atender a todos, óbvio, né? Mas vou deixar aqui o meu site, sergiosilva.net, com certeza, ou eu ou alguém da minha equipe vai poder te auxiliar justamente nesse desenvolvimento, nesse autodesenvolvimento, de autoconhecimento e principalmente de novas experiências, de novas possibilidades que a própria psicoterapia pode nos proporcionar. Eu espero ter te ajudado e agora sim eu gostaria que você chegou até aqui, deixa esse like aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você chegou até esse vídeo é porque outras pessoas também deram um like, tá bom? Espero ter te ajudado, fale com o seu médico, psiquiatra, psicoterapeuta sobre as técnicas e tecnologias utilizadas por ele. E para mais informações você já sabe, né? sergiosilva.net. Por hoje é isso e hasta luego! Até já!